Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. Mais uma noite maravilhosa. Estou aqui no quartinho de oração Visão de Águia, onde nós vamos conversar com o nosso Deus mais uma vez. Faça o seu pedido, sim, no chat, na descrição deste vídeo. Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique comigo até o final, porque Deus tem algo que falará ao seu coração na noite desta quinta-feira abençoada. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Senhor, meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença em mais um momento de oração, em mais um momento de fé, em mais um momento de esperança. Obrigado por tudo quanto o Senhor permitiu, ó Deus, acontecer neste dia em nossas vidas, casa e família. Obrigado pela vida que prossegue, pelo ar que respiramos, obrigado pela comida que comemos, obrigado pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. É mais um dia, é mais um momento, é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a Tua boa mão nos sustentou. Até aqui a Tua boa mão nos fortaleceu. E eu te louvo, louvo a Ti por tudo, pelo Teu governo, por governar as nossas vidas, por direcionar as nossas vidas mesmo diante das turbulências de nossas vidas. Os dias são turbulentos, os dias são de provações, mas nós cremos no poder da oração. Deus, eu passo para os teus cuidados todos os filhos e filhas que vêm até aqui. Todas as noites, o Senhor tem levantado pessoas que vêm a essa transmissão. Vêm orar, vêm buscar, vêm ser instrumento também do Senhor na vida de outras pessoas quando me ajudam a compartilhar, quando deixam seu like, quando fazem os seus comentários. Meu Deus, estão me ajudando a alcançar outras famílias. Eu passo para os teus cuidados aqui agora. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nós rogamos a tua graça, a tua infinita misericórdia. Nós te rendemos louvores e adoração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, um Deus que jamais perdeu a batalha, o Deus que jamais perdeu
a guerra na vida dos teus filhos. Eu te dou graças, meu Deus, e eu te louvo por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Pai, manifesta, sim, o seu poder nesta noite. Traz à existência aquilo que aos olhos humanos parece não existir. Entra dentro deste lar, dentro desta casa agora, Senhor. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do jejum, no poder da sua palavra. Eu acredito que o Senhor está aqui, que a tua glória, ela se manifesta em nosso meio. Eu creio na misericórdia do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Eu te louvo, meu Pai, eu te engrandeço, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que onde a minha voz, ela está chegando, aonde tem alguém que está orando comigo, conosco neste momento, o Senhor está visitando. Aonde existe um doente, um enfermo, o Senhor está visitando. Onde existe alguém, ó Deus, dependente da tua misericórdia, o Senhor está visitando agora. E eu sei que o Senhor está visitando pessoas assim como a Larissa, sim, meu Deus, que se encontra naquele hospital. Ó Deus, e nós cremos na recuperação dela. Nós cremos na saúde. Nós cremos que ela vai dar a volta por cima. E há uma ação do Senhor acontecendo na vida da Larissa. E o teu nome será glorificado. Eu oro também pela minha tia Erenita. Visita, Senhor. Oro pela minha mana Vanete. Eu oro também, meu Deus, por pessoas que estão se recuperando de procedimentos médicos. Eu oro pela irmã Áurea. Eu oro pela irmã Durvalina, a irmã Antônia, a irmã Fátima, o presbítero Jonerci. Eu oro pelo Zé, a irmã, ó Deus, Verinha, a irmã Terezinha. Eu oro, meu Deus, nesta hora também de oração em prol da vida do Murilo. Eu oro pela irmã Lúcia, Michele. Eu oro pela Lene. Deus, eu oro pela Catiúça, sua família. Eu oro também pela irmã Sandra, a irmã Sônia, Suela, a Sônia Andrade. Eu oro pela Chayene, a Vanderleia. Eu oro nesta hora pela irmã Luzia Pereira. Eu oro também nesta hora pela irmã Geraldina, toda a sua casa, toda a sua família. Eu oro nesta hora pelo irmão Clério, a sua família. Eu oro também pela irmã Maria Cristina, a sua família. A Cida Castro, a sua família. Eu oro neste momento. Eu clamo pela vida da Selma. Eu oro também pela vida da irmã Neuza, a irmã Aparecida do 15, a Betina, o Joãozinho, meu Deus. Eu oro pelo Adriano, a Marcilene, toda a família, o nosso querido irmão Isaías, visita ele.
Oh, meu Deus, visita toda a sua casa, visita o Edivan, sua família, o John. Visita, Senhor, o pastor Floriano, a sua esposa, o pastor Raquel, toda a sua casa. Visita a irmã Pamela, a irmã Terezinha, a sua mãe, o Anthony. Visita a irmã Terezinha de Jesus, toda a sua casa. A Terezinha Martins, a sua casa. A irmã Glória, a sua casa. Visita nesta hora a Samara, toda a sua família, o irmão Geraldo, José Geraldo, a sua família. Eu oro, meu Pai, pela Mônica, pela Deia. Eu oro também pelo João. Ó Deus, o Tito, toda a sua família. Eu oro, meu Deus, pelos meus amigos pastores desta cidade. Eu oro por todas as famílias, a irmã Isabel Barcelos, a sua casa, a irmã Amélia, a sua casa. Eu oro pela Fátima. Eu oro também pela irmã Raquel Rosa, a sua família, a Lucilene Rosa, a sua família. Eu oro pela Edneia, Edilene, a Eliane, toda a família. Eu oro nesta hora. Eu clamo a Ti pela minha tia Benedita. Eu oro, meu Pai, por todos os meus familiares. Eu oro pela igreja a qual pastoreio, todos os meus irmãos e irmãs aqui desse canal, o Júnior, que sempre está aqui nos ajudando também na oração, o presbítero Danilo, a sua família, o meu amigo pastor, ó Deus, Leandro Vitalino, toda a sua casa. Abençoa a irmã Nilciene, abençoa poderosamente todos os meus irmãos, as minhas irmãs, o Josimar, sua família. Eu abençoo os meus irmãos, o Tiago Silva, a sua família, a Cleidiane, a sua família. Abençoa, Senhor, todos os teus filhos. Abençoai a Cris. Abençoai, Senhor, a irmã Edith, a irmã Terezinha Fernandes. Abençoa a irmã Maria Inês. Abençoa poderosamente, meu Pai, todos os meus irmãos nesta hora, todos que estão aqui, os que vão passar por esse canal ainda. A Daiane, seu esposo, seu filhinho, o Emanuel, toda a sua casa, a Sueli, o Manuel. Eu abençoo poderosamente. Eu abençoo a irmã Cláudia. Eu abençoo Fabiana, a Marquele. E mais uma vez a Larissa, toda a família. Eu abençoo poderosamente. Eu libero sobre a vida deles uma palavra de milagres. E eu profetizo a bênção do altos céus. Que haja um mover do altos céus na vida dos teus filhos agora. Eu creio no poder da fé. Eu abençoo de uma maneira especial. Toca do alto da cabeça a planta dos pés. Visita, Senhor, a cada um. Abençoa minha esposa, nossos filhos, os nossos vizinhos, toda a nossa parentela, a igreja a qual pastoreio. Abençoa, Senhor, me utilizando nos cultos,
Abençoa o nosso encontro de casais neste sábado aqui em Colatina. Abençoa poderosamente. Dê vitória. Eu creio na tua misericórdia. Meu Deus, abençoa poderosamente todas as pessoas que estão aqui. A Neusane, abençoa também o seu irmão Antônio, toda a sua família. Eu passo para os teus cuidados. Todos que vêm aqui, todos, meu Pai, a Beatriz, a Vanete, a Maria, a Érica, meu Deus, todos, até mesmo aqueles que eu não citei os nomes, mas eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de cada um deles. Nos dê vitória nesta noite, nos guarda, nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar aí, eu tenho a bênção de Deus na minha vida, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Quero mandar um abraço aqui para meu amigo, meu irmão, meu pastor José Floriano, isto mesmo, meu pastor José Floriano, sua esposa, que nos receberam na tarde de hoje, na casa deles. Na verdade, nós almoçamos na casa do pastor Floriano. Ele preparou junto com a esposa dele lá, gente, prepararam um banquete para mim, minha esposa e meu filho, né? E ainda a comida que tinha lá, eu acho que umas 10 pessoas. Eu falei, que exagero, meu Deus do céu. Eu estava brincando, falando que eu ia entregar o jejum meu lá na casa dele. E eles levaram a sério esse negócio de entregar o jejum na casa deles. Prepararam um monte de comida, gente. Sério mesmo, um monte de comida prepararam pra gente lá. Não dê conta não, filho. Prepararam frango caipira, uma polentinha, um quiabo. Prepararam carne de boi, panela, linguiça, feijão tropeiro, sabe? Prepararam um banquete para mim, minha esposa, salada. A salada lembrou a salada da minha saudosa mãe, que picava os alface e tal, jogava couve também, tomate ali, tudinho ali, ainda colocava ali umas gotinhas de limão na salada. Me lembrou a salada da minha mãe. Ô, salada gostosa, você comia só a salada, né? Deus abençoe. Pastor Floriano, obrigado aí pela honra. Nos sentimos honrados, hein? Que comida boa. Gente, pensa numa comida boa, hein? Pastor Vanderlei só fala de comida aqui no canal, né, gente? Não, quem me acompanha sempre aqui sabe que eu não falo só de comida. Eu falo muito aqui de Jesus. Amém? Mas eu queria pontuar isso aqui, né? Pastor Floriano nos fez essa graça. Já tinha dias que ele chamava pra gente ir lá na casa dele e dessa vez deu certo, né? Tivemos lá, retornamos depois à parte da tarde com os compromissos e à noite estivemos na igreja também, na nossa escola bíblica, e hoje eu tive a oportunidade de lecionar também na escola bíblica, foi uma bênção hoje à noite. Deus abençoe. E João Neiva, amanhã estaremos aí com vocês à noite, hein? Prepara aí o povo, convida o povo, estaremos aí também. E eu vou anunciar também uma campanha que nós vamos começar na sexta-feira também em João Augusto Neiva. Deus abençoe vocês. Gente, a palavra de Deus para esta noite aí, gente, vocês tiram que eu... como é que vai emagrecer desse jeito, né? Só Jesus, né? Mas vamos lá. A palavra desta noite é livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 5. E Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que maravilha, hein? Olha só. O que hoje pode parecer uma prisão na tua vida,
A muitos parece uma prisão, mas Deus transforma noites de prisão em noites de livramento. Nosso Deus, ele é especialista em fazer isso. Capítulo 12 nos mostra, aqui o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que a igreja estava vivendo um tempo de intensa perseguição. Eu notou que ultimamente Deus ele tem me dado mensagens que eu tenho pontuado essa questão da perseguição da igreja? Pois é. Aqui a igreja estava sofrendo uma intensa perseguição. Herodes Agripa I, ele havia já matado Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, ele também prendeu a Pedro e estava também com a mesma intenção de matar a Pedro. Por que que os judeus concordaram com a morte de Tiago? Porque Tiago era um pregador da palavra e confrontou a religiosidade fria e vazia daquele tempo. E Tiago foi morto por causa disso. Herodes o prendeu e o matou, e trouxe alegria para os religiosos da época. Nós temos que ter muito cuidado, porque existem aqueles cristãos de verdade que servem a Deus de verdade, e existem apenas os religiosos. E os religiosos, eles agem como fariseus. Eles são falsos, não são verdadeiros, e luta contra você. São até aqueles que fazem orações ao contrárias. Então existe esse tipo de gente, os fariseus. E esses, quando acontece alguma coisa com o servo verdadeiro do Senhor, esses se alegram. Amém? Era para eles ficarem do lado de Tiago, mas não. Ficaram contra Tiago e Pedro. Mas nem todo mundo estava contra o Pedro. Tinha uma igreja em Jerusalém, e esta igreja fazia o quê? Orava. Já que a igreja não tinha o apoio da maioria das pessoas, esta igreja ela não tinha apoio de autoridades. Aliás, as autoridades foram elas que mandaram prender Pedro. Então a igreja recorre à oração. Observa que a perseguição, a morte, está conduzindo uma igreja à oração. Irmãos, existem problemas nas nossas vidas que o próprio Deus vai permitir para nós nos recorrermos à oração, o que nós não fazemos há muito tempo. Deus, ele vai permitir algumas coisas acontecerem para nós orarmos mais, para nós chegarmos mais perto dele, para nós irmos para a intimidade. Então ele vai permitir algumas batalhas na minha e na sua vida. A igreja estava orando. Levou a igreja a orar. A prisão e morte de Tiago, agora a prisão de Pedro, está levando a igreja para a oração. Humanamente falando, Pedro já estava condenado, mas havia algo que Herodes não conseguiu prender. E mesmo que Herodes tivesse prendido aqueles crentes que estavam orando, se os crentes orassem na prisão, como lá na frente nós vamos ver Paulo e Silas também orando dentro da prisão, Deus faria milagres. Podem até me prender, menos calar a minha voz em oração diante do Senhor. Então Pedro estava preso durante a festa dos pães asmos,
aguardando o término da celebração para ser executado publicamente. Ele seria, irmãos, morto. Amém? Ele seria executado publicamente. Pedro seria, amém? Publicamente ele seria morto. Publicamente, executado publicamente. Estava acorrentado entre soldados que guardavam a prisão. Era 4 quaternos de soldados. Era uma prisão praticamente impossível de escapar de lá. Enquanto o governo confiava em soldados, havia uma igreja que confiava em Deus. Enquanto muitos confiam em carros, em cavalos, existe uma igreja que ainda confia no nosso Deus. Ainda existem irmãos e irmãs que confiam plenamente no nosso Deus, que acreditam plenamente no nosso Deus. Existem os que confiam em Deus. Existem aqueles que acreditam no nosso Deus, que acreditam na misericórdia do nosso Deus. Ainda existe aqueles que acreditam. Ainda existe aqueles que confiam no poder da oração. E a história mudou, gente. Vai ser nesse contexto de perseguição contra a igreja de Deus que os irmãos estavam orando. E eu aprendo que quando a igreja ora, Deus trabalha no invisível. Quando a igreja ora, Deus trabalha no invisível. Pedro não sabia o que estava acontecendo do lado de fora, mas a igreja orava sem cessar. Enquanto eles oravam, Deus já estava preparando o milagre. Talvez você não esteja vendo nenhuma mudança em sua vida, casa e família, mas ei, continue orando. O silêncio de Deus nunca significou a ausência dele. Confia, meu irmão. Eu aprendo aqui que as correntes não limitam o poder de Deus. Pedro estava preso por 4 escoltas de soldado. A Bíblia fala 4 quaternos de soldado, 2 correntes, portões de ferro, guardas. Tudo parecia impossível, mas o único anjo resolveu aquilo que centenas de soldados não conseguiram impedir, não poderiam impedir. Talvez hoje existem correntes financeiras, correntes emocionais, físicas, correntes familiares, espirituais, aquilo que prende você, mas olha, não prende o Deus a qual você clamou a Ele. Ele age. Então Deus, Ele age na hora certa, no momento certo. Pedro passou dias preso, mas Deus não chegou atrasado. O anjo apareceu exatamente na última noite antes da execução. Deus, ele se manifesta. Talvez você pense, Deus demorou. Deus não demorou. Não, ele sempre trabalha no tempo perfeito. Quando Deus entra na história, o impossível perde a força. Deus está agindo na vida de alguém aqui esta noite. Escute, se prepare para viver o que você não viveu ainda. A igreja orou e Deus respondeu. O anjo desceu dentro da prisão, correntes se quebraram e Pedro sai de lá. As portas de ferro se abrem, os portões, e Pedro sai de lá. E a resposta chegou no lugar aonde o povo estava orando. Porque Pedro sai de lá e vai direto para onde os irmãos estavam orando. Amém? A resposta vai bater na porta da sua casa. Eu creio. Deus abençoe você. Tem 14 pessoas aqui. É oração. A resposta está na oração. Continue orando, você vai ver o que ele vai fazer. Amém? 2 pessoas aqui.
vocês precisam cumprir algo que vocês prometeram. Não foi para mim, não foi para o homem, foi para Deus que você prometeu e você foi infiel com o Senhor. Cumpra aquilo que você prometeu. Tem alguém aqui assistindo essa transmissão que estão aprisionadas pelo medo. Deus está libertando vocês esta noite. Tem 17 pessoas aprisionadas pela enfermidade. Deus está libertando você. Tem 22 pessoas aprisionadas por uma dívida. Deus está libertando. Tem 35 pessoas que o Senhor vai libertar vocês da ansiedade. Sim, tem aqui 11 pessoas que eu vejo Deus libertando da depressão. Ei, tem 29 pessoas. O Espírito Santo fala ao meu coração que Deus está hoje livrando você do aprisionamento, do problema familiar. Você vai dar testemunho diante daquilo que o Senhor fez. Amém? Enquanto a igreja orava, Deus estava preparando a resposta. Deus tem resposta para aqueles que oram. Creia, receba a vitória nesta oportunidade. Depois vem aqui testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Depois você vai testificar aqui para o nome do Senhor ser glorificado. Quero agradecer a Deus e as pessoas que têm vindo a esse canal e têm abençoado esse projeto. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Uma ótima noite. Eu volto com vocês. Daqui a pouquinho, meia-noite, eu estarei de volta. Um grande abraço a todos. A paz do Senhor. Compartilhe com alguém, hein?